No final, não tem perdedor se ficamos todos unidos. Otherwise, I don't want to speak much. I don't want to bore you too much. Ele gostaria de falar mais, mas não quer aborrecer vocês. In my conclusion remarks, I just want to say that please, I'm humbled, and I want you, wherever you are seated, please shake hands with your neighbor as one of the signs of unity. Ele gostaria que todos vocês apertassem a mão do seu vizinho ou da sua vizinha para mostrar a unidade da classe trabalhadora e dos povos. Let everybody stand up. E para fazer minuto de silêncio. Long life to Zambia. In my conclusion, E para concluir, Zambia has been always a friend to Brazil. Zâmbia sempre tem sido país amigo do Brasil. And my coming here was really supported by my fellow Zambians who are here, and they would want to come and hear how you have kept me, and I definitely have got to tell them how much I've enjoyed the stay here. E que os outros diretores do sindicato queriam muito vir aqui participar desse congresso e que ele vai ter o prazer de voltar e de dizer o quanto bem recebido, acolhido ele foi aqui nesse congresso. Even in the football arena, when Brazil used to win this World Cup finals football, we used also to celebrate much in support of Brazil. Even in this time that we did not make it, even ourselves, we felt bad. But however, we still continue supporting Brazil as part of Zambia, part of Africa. We are still together. E que no futebol a Zâmbia sempre apoiou o Brasil e sempre apoiará o Brasil sem importar os resultados, porque o Brasil também é uma representação da África. Thank you very much. Obrigado. Obrigado. E terminando nessa parte aqui da saudação, representando a América Latina, nós convidamos o presidente da Federação Nacional dos Trabalhadores de Empresa Estatal de Petróleo do Equador, companheiro John Reis Marim, que terá 3 minutos para a sua saudação. Compañeras y compañeros, reciban un cordial y fraterno saludo de los trabajadores petroleros del Ecuador, compañeros de la mesa directiva. Es un honor representar a los trabajadores del Ecuador en este Congreso de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros. Su lucha es nuestra lucha. La lucha de los trabajadores latinoamericanos es una sola. Es una lucha contra el imperialismo. Es una lucha por mejores días. Es una lucha en defensa de nuestras vidas, de nuestra familia y de nuestra patria. Para los trabajadores latinoamericanos tenemos gran experiencia, esa confraternidad, esa solidaridad internacional que la demostramos y saludamos al pueblo palestino en su lucha contra el sionismo israelita. Es necesario que los trabajadores latinoamericanos formemos una organización que nos ayude a enfrentar las posiciones imperialistas.
que nos ayude a organizarnos por mejores días. Los trabajadores del Ecuador llevamos adelante una lucha por la libertad sindical. Con el gobierno de Rafael Correa se han mejorado muchas situaciones en el Ecuador, pero los trabajadores no tenemos los espacios que realmente necesitamos. Solo cuando la clase obrera esté en el poder, cuando tengamos el poder político, los trabajadores podemos estar tranquilos. En el día a día hay que luchar. La organización es necesaria e indispensable. El pueblo de Brasil ve con buenos ojos este Congreso. Está en la expectativa de este Congreso. Latinoamérica está en la expectativa de las resoluciones de este Congreso. Sus resoluciones son nuestras resoluciones, porque la América Latina es una sola. Agradezco la invitación de los compañeros. Saludo la participación de cada uno de ustedes con un solo grito: ¡viva el internacionalismo proletario! Obrigado. Ok. Obrigado, companheiro. Agora nós vamos pedir ao companheiro Clovimar aqui do Diese. Quantos minutos, Clovimar, você precisa para fazer a apresentação aí? Não? Ok. 20 minutos para você, tá bom? Então, vai lá, Clovimar. Depois nós vamos abrir aí para o debate, o esclarecimento do quadro Clovimar. Agora, quero avisar que nós já estamos aqui com o horário apertado em relação ao almoço. Então, vamos ser rigorosos na questão da abrir para inscrição, questão do horário, porque o nosso horário previsto aqui para o almoço seria às 13 horas. Com certeza não vamos cumprir isso. Olá, companheiro Clovimar. Bom dia a todos e a todas. Na verdade, fiquei exprimido aqui entre a minha fala e o almoço, então eu vou tentar aqui vencer a fome, né, de vocês, para nesses próximos 20 minutos aqui, ou um pouquinho mais, a gente tentar fechar um pouco essa conjuntura que já está sendo discutida aqui desde ontem, né, no Congresso. Queria antes de começar a falar rapidamente, dizer que a gente encaminhou para vocês nas pastas um texto, que é esse aqui. Acho que vocês, na mochila ou fora da mochila, estava disponível esse texto, que foi, de certa maneira, construído entre a subseção da FUP, que eu trabalho, né, Pia Diese, e a subseção do Sindipetro Norte Fluminense com o Rodrigo. Então, é uma tentativa de um texto para ajudar a FUP e os sindicatos na negociação do acordo coletivo desse ano. A gente sempre entende que aqui nesse Congresso, a gente não está começando a negociação. A negociação ela é contínua, ela acontece o tempo todo, acaba um processo negocial, começa outro processo negocial. Então, a ideia do texto, e aí também da minha fala aqui, não é um pouco no sentido de uma continuidade, né? Essa negociação desse ano tem muito a ver com a que teve no ano passado e vai influenciar muito na próxima negociação. Então, esse é um primeiro cenário que eu queria dizer. Segundo, que eu não vou ficar muito tempo, não vou gastar um pouco do meu tempo para falar um pouco da conjuntura nacional. Acho que isso foi agora, quando apresentou as teses, tanto a conjuntura internacional quanto a nacional foi bem apresentada pelas 3 teses que vocês têm também o material aí que está disponível para vocês, que vocês aprovaram. Então, vou tentar não aprofundar muito no debate sobre a conjuntura nacional e internacional e vou tentar focar mais no cenário
discussão de conjuntura social, discussão de gênero. Vai ter daqui a pouco uma discussão sobre os campos terrestres. Então, assim, discutimos vários pontos que estão na conjuntura. Então, eu vou tentar não ficar muito tempo na conjuntura e ficar mais nacional e internacional e ficar mais na discussão sobre a Petrobras e a negociação. E eu queria que vocês pudessem, eu não vou fazer nenhuma apresentação de slide, todas as tabelas e os gráficos estão disponíveis aqui nesse material, que vão estar com vocês durante a campanha, e a gente vai aprofundando, melhorando esse material depois. E aí eu fiz duas perguntas para tentar mostrar para vocês o cenário em relação à negociação. Uma pergunta é, como é que, qual o cenário, em que condições, como é que a Petrobras vai se apresentar para a categoria nessa negociação coletiva? E aí, de que forma quais são os argumentos, quais são as questões que ela pode levantar como argumento do lado dela na mesa de negociação? Uma das questões que eu acho que vai chamar a atenção, e aí já foi muito falado, e eu só quero lembrar, é todo o processo de ataque que esse ano, principalmente, a empresa sofreu da mídia, de alguns setores, e aí vocês sabem bem dessa discussão, e que isso, de certa maneira, influenciou, principalmente no valor de mercado, né, quando pensa a Bolsa de Valores dessa empresa, né. Vale lembrar que é uma empresa que todo ano, principalmente em ano eleitoral, ela está sempre em disputa, a principal empresa do país e da América Latina, ela vai estar sempre em disputa como primeiro, uma empresa importante porque ela consegue desenvolver vários outros setores da economia, e segundo, que tem um plano de investimentos muito grande, né? Então, esse cenário a gente está achando que pode aparecer na mesa de negociação, do lado da empresa, como uma questão a ser desenvolvida. Outro cenário que a gente acha que vai aparecer na mesa é em relação ao lucro, ou seja, aos resultados dessa empresa. A gente vem percebendo que os lucros e aí tem nesse material tem um gráfico que mostra o lucro da Petrobras por semestres, né? E a gente percebe que, se a gente pega o período de 2002 até... Se a gente pega o período de 2010 até 2011, no meados do ano de 2011, a gente percebe que a Petrobras vinha apresentando lucros no semestre em torno de 18, 20 bilhões de reais de lucro. A partir de 2012, esse lucro começa a cair, ou seja, os resultados da empresa começam a apresentar uma redução. E aí, quais são os motivos e qual deve ser a argumentação da empresa nesse sentido na mesa? Um motivo para isso é a produção. A Petrobras, desde 2012 e 2013, ela teve dificuldade de aumentar a sua produção de petróleo. De certa maneira, o resultado de 2013, de 2014 agora, né, até março, abril, tem uma produção muito próxima ao mesmo patamar lá de 2012. Então, é um período aí de 2 anos que ela não consegue deslanchar, não consegue aumentar a sua produção de petróleo. Isso é fundamental porque isso impacta diretamente na questão dos resultados financeiros. E um outro fator que também está sendo muito comentado e também é um ponto que está aparecendo já no debate eleitoral, em relação à defasagem de preços entre o quanto a Petrobras importa de combustível e o quanto ela refina e vende aqui no Brasil. Então, a defasagem de preços entre quanto está o preço do mercado, o preço de gasolina ou de óleo diesel, no mercado internacional e quanto ela vende aqui, né? Esse
e como o mercado consumidor brasileiro de combustível aumentou, a Petrobras está se vendo obrigada a importar mais combustível, aumentar o seu refino aqui no Brasil, para tentar atender essa demanda. E nessa troca de comprar o combustível lá fora e trazer aqui para dentro, ela tem sofrido perdas. Ela compra por um preço maior e vende por um preço menor. Essas duas questões, eu diria que são as mais importantes para pensar um pouco o resultado dessa empresa. Então, ela está com um cenário de uma produção estagnada, não consegue crescer, de petróleo, e, por outro lado, perdendo dinheiro quando ela compra o combustível de fora e vende aqui dentro. Bem, esse cenário é o cenário que a gente está conseguindo ver até agora, meados desse ano. Então, a gente já começou a aparecer notícias, e quando ela já divulgou o balanço do primeiro semestre, já começava a apontar para um aumento da produção de petróleo. O pré-sal começou também a apresentar resultados do pré-sal que, em 8 anos, ela conseguiu sair do zero e chegar a 500 milhões de barris dia no pré-sal. E, então, a gente está percebendo já uma retomada, possível retomada, temos que esperar para ver, mas uma possível retomada do crescimento na produção de petróleo. Como argumento, ela está dizendo que está entrando em operação algumas novas unidades. Então, essa produção tende a aumentar. E em relação a essa defasagem dos preços do combustível, uma das medidas que também já está sendo sinalizada é que ela está aumentando a sua produção de refino aqui dentro do país, para tentar importar menos combustível, e já tem sinais de que haverá um reajuste nos preços. Ela já teve, a empresa vem tendo reajustes dos preços, já teve 3 no ano passado, então é possível que ainda esse ano tenha mais um reajuste, e aí esses patamares dos preços vão se aproximando, né? Essa diferença entre o preço aqui e o lado de fora. Então, se o cenário, rapidamente aqui, se o cenário é um cenário de 2012 e 2013, de uma empresa que estava de certa maneira estagnada, e com problemas quando vendia combustível, 2014, e aí o segundo semestre de 2014 diante, começa a ter sinais mais positivos. Então, eu diria que a fase ruim, né, parece que a fase mais ruim está passando, e estamos entrando numa situação melhor em relação à empresa. Aí, bem, esse é um pouco o cenário de como é que a empresa pode, como é que ela vai se apresentar para a gente na mesa de negociação, né? E a gente vai mostrar para ela, de certa maneira, que esse cenário está passando e que a gente está entrando num cenário mais positivo. Agora, e o outro lado? E os trabalhadores? Como é que eles vão se apresentar em relação à questão da discussão econômica desse ano do reajuste? Para isso, eu pensei aqui 3 questões que acho que vão estar no centro dessa discussão pelo nosso lado, na mesa de negociação. Uma é em relação a toda a discussão em relação ao efetivo da empresa e a tomada de decisão da empresa de, no ano passado, implementar um plano de demissão voluntária, um PIDV. Esse plano, estavam previstos a sair 8.300 funcionários. A gente esse ano, já começaram a sair alguns funcionários nesse plano de demissão. A gente já percebe, e aí tem um gráfico que mostra isso no estudo, já percebe em junho, agora, metade do ano, nesses 6 primeiros meses, já saíram 3.500 pessoas. Claro que aqui também tem pessoas que se aposentaram e saíram, não são todos todos que saíram pelo PIDV. Mas, se a gente pega o efetivo da Petrobras em dezembro e olha o efetivo da Petrobras agora em junho, a gente já percebe uma redução de 3.500 pessoas. Então, o tema a discussão em relação ao efetivo é um tema que eu acho que vai estar, de certa maneira, não centrada, porque, como o pessoal está apontando, são as causas econômicas, a renovação do acordo das causas econômicas, mas a discussão em relação ao efetivo pode ser que seja uma questão para ser discutida.
E também tem, um pouco depois, uma tabela que a gente sempre apresenta, que é a tabela da relação entre os efetivos terceirizados e próprios, né? Então, efetivo é um tema. Outro tema que a gente sempre aparece é um tema em relação à inflação. E aí a gente já traz aqui uma prévia, né, de qual seria o IPCA para a database de setembro. O IPCA, que tem sido, né, de 2007 para cá, o índice que a empresa e que vocês também têm conseguido conquistar no processo negocial. O IPCA deve ficar em torno de 6,6%, 6,62%, para ser mais preciso. Ele hoje está em 6,5%, e deve subir um pouquinho, chegar a 6,6%, então ele deve ficar em torno de 6,5% a 6,6%, né, essa variação. O ICV está um pouco menor, né, do que o IPCA, tem crescido menos os preços que o Diese acompanha pelo ICV. E aí a gente também traz uma tabela, que é a tabela, aí também já foi apresentada isso em uma das teses, que é a tabela do histórico dos reajustes que vocês tiveram de 2007 para cá, tanto na tabela de salários quanto na RMNR. Né? E aí, para finalizar, acho que o último ponto, que eu acho que deve ser um ponto bem espinhoso e bem de grandes debates lá nessa negociação, é em relação à RMNR. O que a gente acha que a gente consegue perceber quando a gente olha de 2007 para cá, quando a RMNR foi implantada, o quanto ela tem, qual tem sido o comportamento dela? Primeiro que, enquanto o salário básico foi reajustado nesse período todo em 44% de reajuste, a RMNR teve um reajuste de 79%, 80%. Se a gente pega a média disso, isso vai dar 8,7% de média de crescimento da RMNR. Então, o que nós estamos falando? Estamos falando que o salário básico de vocês estão crescendo em um patamar e o salário básico dentro dessa remuneração, a RMNR está crescendo em um patamar maior do que o salário básico. Isso todos os anos, né? Qual o resultado disso? O resultado disso é que a gente montou uma tabela que mostra que o que está crescendo dentro, lá olhando o contra-cheque de vocês agora, o que está crescendo mais, crescendo acima do salário de vocês, é uma coisinha chamada complemento da RMNR. Você tem o salário básico e todos os adicionais que qualquer pessoa que trabalha nessa empresa recebe, eles têm, de certa maneira, vínculos, porcentagens do salário básico. Então, por exemplo, periculosidade é 30% do salário básico. Quando o salário básico sobe, ou é reajustado, todos esses benefícios que têm vínculo com o salário básico sobem juntos. Como a RMNR, a soma disso tudo, está subindo mais, uma dessas rúbricas tem que subir mais, e a gente percebe que é esse complemento. E o que chama atenção, e a gente pegou um caso de um trabalhador que está no regime administrativo, e que, quando começou a sua RMNR, o seu complemento da RMNR foi de 34%, né? Esse trabalhador hoje, só essa rúbrica complemento significa, comparado ao salário básico dele, 66%, ou seja, tem uma coisinha lá no contra-cheque dele chamada complemento da RMNR, que já está valendo 66%, mais da metade do salário básico dessa pessoa, e que esse valor cresceu 1.200%. Saiu de R$ 340 em 2007 e já está hoje em quase R$ 5.000. Então a ideia aqui é chamar a atenção, isso esses números estão nessa tabela, nesse material. A gente acha que, por conta também de todo o debate e as decisões tomadas agora no campo jurídico em relação à RMNR, esse pode ser um tema que pode aparecer com força no debate em relação à negociação.
A ideia aqui desse nosso estudo é tentar mostrar assim, quais os riscos que a gente está correndo, quais são o que está acontecendo com a remuneração, com a RMNR dos trabalhadores da Petrobras. Meu tempo que já está acabando, eu queria, na verdade, fechando um pouco a minha fala, era um pouco essa. Tentar mostrar que, pelo lado da empresa, haverá uma fala mais ligada à situação que essa empresa está vivendo, e aí dificuldades em relação ao aumento da sua produção, e a discussão sobre o refino e a venda de combustíveis. O cenário até agora era, de certa maneira, estagnado, mas tende a subir, a melhorar. Então, cenário positivo para a gente. E, pelo nosso lado, a gente tem que vai acabar levando para essa discussão questões como a redução do efetivo, que começa a acontecer com o plano de demissão voluntárias. Vamos abrir agora para o debate. Quem quiser fazer inscrição.